dando continuidade aqui então, qual é o nosso objetivo agora, tá? Eu vou mostrar aqui como a gente vai montar e configurar as cotas do nosso desenho, né? E de que maneira que a gente vai cotar ele, tá? A gente vai configurar dois tipos de cota, tá? Basicamente, como eu mostrei para vocês aqui, a gente tem um resumão aqui de todos os comandos aqui e a gente tem um menu chamado Annotation aqui, né? Ó. Nesse menu Annotation a gente consegue configurar, inserir as cotas, inserir texto, então aquele é um resumo, né? Então, basicamente, Annotation é tudo que a gente consegue colocar de informação de anotação no nosso desenho. Vai de textos, a cotas, a indicações com setas, tabelas de informações e assim por diante, tá? Porém, a gente tem um menu específico só para ele aqui, que é o Annotate, certo? Aqui tem tudo, né? Aqui tem a parte de textos, que a gente vai falar um pouquinho. Aqui tem a parte de cotas, certo? Ó, center lines, multi-leaders, né, que são indicações, tabelas e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente pode vir aqui no Annotate ou no Home, tanto faz, tá? Nos dois vai ter as informações que a gente precisa, tá? Se você tiver na aba Home, né, a gente vai clicar aqui no Annotation para expandir e a gente tem as configurações de cada uma aqui, ó, né? A configuração de texto, configuração de cota, configuração de leader, né? Que é uma setinha seguida de um texto, tá? E configuração de tabelas, tables aqui, tá? Bom, no nosso caso aqui a gente vai configurar as cotas, tá? Por enquanto. Se você vier aqui no Annotation e clicar aqui nesse botãozinho do lado, ele vai abrir a configuração de cotas para você, tá? Essa que eu cancelei aqui, tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir uma lista com todas as cotas que você tem criada, muito semelhante à lista de blocos que a gente fez anteriormente aqui, tá? Então, olha lá. Se eu clicar aqui na configuração, eu vou poder configurar as minhas cotas, né? E criar novas configurações, certo? Então, da mesma forma que eu clico lá no botão, eu posso simplesmente digitar D no teclado, ele vai aparecer aqui, ó, né, ó, Gene Style, tá vendo? Então, Gene Style, né, seria estilo de cota ou configuração das cotas, etc, né? Ele vai apertando o Enter, ele vai entrar no mesmo lugar, né, ó. Então, D, Enter, ele entra aqui também, tá? Ele vem com 3 padrões pré-configurados aqui, né? Um deles é o ISO 25, tá? O outro é o Standard, que é um padrãozão, e o outro é o Annotative. Tá? Então, o meu objetivo aqui, eu vou pegar o ISO mesmo, e a partir dele eu vou criar uma nova cota, tá? Uma nova configuração de cota, para depois a gente configurar em todo o nosso desenho aqui, tá? Então, eu vou vir aqui em New, né, ó. E aí, New, eu vou chamar aqui de cota, vamos chamar aqui de indireta só, tá? Indireta, né? 1 para 100, que é o nosso tamanho da nossa cota, tá? Indireta porque a gente vai primeiro criar as cotas com linhas, né? Que tem linhas de chamadas e as linhas que indicam os pontos onde começam e terminam a cota. E aí depois a gente vai criar as cotas sem linhas, que são aquelas cotas que vão diretamente dentro do desenho. Essas são as cotas diretas, né? Que elas vão diretamente indicando só um espaço, um vão ali, tá? Bom, primeiro eu vou criar a cota indireta, que eu vou colocar na escala 1 para 100 por enquanto, tá? E aí eu vou começar a partir da ISO 25 aqui, tá vendo? Então você pode escolher uma cota por onde você quer começar já a configurar uma nova cota, tá? Então eu vou lá aqui dar um Continue, tá? Bom, aqui vocês veem que a gente vai ter diversas abas, tudo bem? Cada uma delas vai ser para configurar um pedaço da nossa cota, tá? Então aqui, por exemplo, ó, na primeira aba eu tenho as configurações das linhas das cotas, né? Que seriam essas linhas aqui, certo? Tanto as, no caso aqui eu vou ampliar um pouquinho, né? Ó, as extension lines, que são essas linhas aqui que se estendem pelo desenho, e as dimension lines, que são as linhas que suportam os textos de dimensão, tá vendo? Então a gente tem dois tipos de linhas aqui, né? Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar baseado em um único padrão de cotas, exceto duas configurações, tá? A gente vai trabalhar todas as dimensões com 2 milímetros, tá? E exceto alguns casos aqui a gente vai mudar, tá? E tudo vai ser by layer, tá bom? Por que by layer? Vai ser de acordo com o layer, né? By layer, de acordo com o layer que a gente já pré-configurou lá atrás na lista de layers, tá bom?
Então, vou pegar aqui, por exemplo, cor. Então, eu vou colocar aqui, ó, by layer. Então, a cor da minha cota vai ser de acordo com o layer, tá bom? Line type, tipo de linha. Então, olha lá, by layer, porque o tipo da linha vai ser de acordo com o layer. E a espessura, né, linha, line weight, espessura da minha linha, da minha cota, vai ser de acordo com o meu layer, né, no caso, né, que a gente vai configurar depois as espessuras, tá? Bom, ó, baseline spacing é a distância que a gente tem com um comando específico de cota chamado baseline, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 7 milímetros, tá? Pode ser de 7 a 10 milímetros, tá? Geralmente a primeira cota a gente deixa distante do desenho 10 milímetros e as cotas subsequentes elas podem ficar 7 milímetros distantes uma das outras, tá bom? Então tudo que a gente configurar aqui a gente vai configurar no tamanho real dele, em milímetros. Depois a gente vai usar um fator de conversão para alterar isso aqui, tá bom? Bom, então aqui, ó, cor, tipo de linha, né? E depois ele tem uma Extended Beyond the Ticks, tá vendo? Ó? Extend Beyond the Ticks porque a gente está configurando a Dimension Line, tá vendo? Ó? Se é a Dimension Line, então eu estou configurando, no caso, as cotas que suportam aqui o meu texto, certo? Como ele está nesse tipo aqui, ó, de setinha, tá vendo? Ó? Então a linha da Dimension Line não passa, né, para cá, ó, para fora da cota, certo? Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em Symbols and Arrows e vou mudar o meu símbolo para oblique aqui, né, ó, que é esse tiquezinho diagonal aqui, tá? Bom, vou voltar para cá. Agora ele tem aqui, ó, Extended Beyond the Ticks. Extended Beyond the Ticks é o quanto ele vai estender depois do tiquezinho da cota aqui, certo? Extended Beyond the Ticks, tá? Então eu vou colocar aqui 2 milímetros, tá bom? Então a gente vai ter que trabalhar sempre nesse padrão. 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, tá? Então vai ser sempre mais ou menos nesses tamanhos, nessas dimensões, tá? Como eu falei, a gente tinha algumas exceções, que seria essa aqui, que é o baseline spacing, vai ser 7 milímetros, tá? Vocês notarem aqui, ó, ele já apareceu um pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse é o meus 2 milímetros, tá? Se você achar grande, pode trabalhar com 1,5 milímetro, tá? Eu uso 2 milímetros como padrão, tá bom? Vamos lá, ó. Extension Line. Extension Line são as linhas de extensão que se estendem pelo desenho até chegar na Dimension Line, certo? Ó, então eu vou lá, by layer, ó, line, ó, cor, né? Esqueci de falar, ó, cor by layer, line type extension line 1, by layer. Então é o tipo da linha, se a linha vai ser contínua, tracejada, etc, né? Ó, line type extension line 2, by layer. Por que 1 e 2? Porque a gente tem aqui, na verdade, né, extension line 1 e extension line 2, certo? Então, aqui no caso, a gente tem duas extension lines, uma na esquerda e uma na direita, tá? E line weight, espessura da linha, também de acordo com o layer. A gente já configurou lá fora, né, o layer cota, né? Depois tem aqui, ó, nos dois tem um suppress aqui, ó, tá vendo? Ó? Suppress é para suprimir, para sumir com a linha, né? Para ocultar a linha, tá? Então, por enquanto, a gente vai usar esse padrão aqui. Vamos deixar as linhas, tá? Olha lá. Depois, Extended Beyond the Gene Lines. Extended Beyond the Gene Lines vai ser o quanto ele se estende depois da cota de dimensão. É o quanto que ele se estende para cá, ó, para cima, tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui para cima. Eu vou também usar 2 milímetros aqui, tá? Ó. Então, ó lá. Ficou mais proporcional agora, tá vendo? Ó? 2 milímetros, 2 milímetros, tá? Então lá, offset from origin. Offset from origin é o quanto ele vai ficar distante aqui, ó, do desenho, certo? É o offset que ele vai dar do desenho. Eu uso 1 milímetro aqui, ó, tá? Ó, viu que aumenta um pouquinho o espaço aqui, ó? Então a gente tem 1 milímetro de espaço do desenho até o início da minha linha de cota, tá? Bom, depois a gente tem essa última opção aqui, que é do nosso quadro, que é o Fixed Length Extension Lines, tá? Esse Fixed quer dizer o quê? Vocês viram que a linha aqui ficou de um tamanho único? Então, eu fixo o tamanho da minha linha, tá vendo? Ó? Então, eu vou colocar aqui 5 milímetros, né? Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer 10. Ele não vai mostrar o preview, né? Eu queria que mostrasse, tá? Eu fixo o tamanho da minha linha. Tá? Ao invés de ele se estender do desenho até a cota de Dimension Line, eu vou fixar um tamanho. Não é o nosso caso, então eu vou tirar aqui, tá bom? Não vou fixar nenhum tamanho de linha. Bom, aqui no caso minhas linhas estão configuradas, certo? Se você tiver em outro layer aqui, se você tiver num layer aqui em cima, ó, tá vendo que eu estou no layer 0? Então meu layer 0 é branco, tá vendo?
Se você tiver num layer verde, amarelo, azul, alguma coisa que tenha cor, ele automaticamente, quando você colocar cor by layer, ele já vai mudar a cor aqui nesse desenho, tá? Então não precisa se preocupar se você tiver em outro layer aqui, tá bom? Ele vai seguir as cores do layer que você está trabalhando aqui no momento, tá? No momento eu estou num layer branco, então ele não vai puxar cor nenhuma, tá? Bom, vamos para a nossa próxima aba aqui, ó. Symbols and Arrows, né? Symbols and Arrows vão ser as setas, né? E os símbolos aqui que marcam o nosso desenho, tá? Aqui, ó, as setas eu já mudei, virou oblique, né? Aqui, ó, Leader. O Leader, como eu falei para vocês, ele sempre vai ser o quê? Vai ser um texto, né? Ó, então só vou ampliar aqui. A gente vai colocar um texto seguido de uma seta. Então eu posso ter alguma coisa parecida com isso aqui, né? Ó, colocar maiúsculo, J1. Né? Então isso é um leader, né? Um leader é quando eu tenho um texto, uma seta e um texto, tudo bem? Isso é leader, tá? Então a gente adquirir uma informação através dessa setinha. Então a gente pode separar os tipos, né? Ó, eu posso colocar nas cotas o tiquezinho oblíquo e o leader pode ser uma setinha, pode ser uma bolinha e assim por diante, tá? Como você preferir, tá bom? Bom, eu deixo seta, tá? Bom, arrow size. Arrow size eu também é o tamanho do tiquezinho ali, né? Ó. Eu trabalho também com 2 milímetros, tá? Tudo 2, tá bom? 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, tá? Então, lá. Center marks. Center marks, ele é quando a gente inclui uma marquinha aqui, ó, nos círculos. Então, center mark, ele vai ficar alguma coisinha parecida com isso, se a gente usar o line, tá? Ele vai colocar uma linhazinha. Se a gente colocar mark, ele vai colocar um pontinho só, tá? Se a gente colocar none, ele não vai colocar nada, tá bom? Então, geralmente eu uso o line e coloco aqui, né, também 2 milímetros, tá bom? Só para ele ficar um tiquezinho ali. Isso aqui pode ser variável, se você achar 2 milímetros muito pequeno, aumenta o tamanho da linha, ele vai ficar um tique maior, tá? Bom, Dimension Break é uma indicação quando a gente usa cotas, né? Por exemplo, a gente usa algumas cotas, vou até tentar transcrever aqui, né? Ó. Eu uso uma cota desse modelo aqui. Mas, por exemplo, eu coloco um texto aqui e falo, esse elemento aqui tem 200 centímetros, 200 metros, né? Vamos supor que você tem um elemento aí muito grande que tenha 200 metros. Então, não faz sentido, às vezes, né, dependendo se ele for um elemento simples, né, a gente desenhar um retângulo de 200 metros, né? Então, por exemplo, eu vou ter que desenhar aqui meu retângulo e ele tem 200 metros, né? E aí o que a gente faz? A gente desenha ele fora de escala e nesse elemento a gente faz um negócio que a gente chama de Dimension Break, onde eu quebro a minha cota com um tiquezinho assim. E eu indico para ele que fala assim, olha, isso aqui que eu fiz quer dizer que este elemento aqui embaixo tem 200 metros, porém a minha cota aqui, ó, está fora de escala, tá? Não é em verdadeira grandeza, tá? Então isso também é muito comum quando a gente precisa, por exemplo, né, indicar um raio de um círculo, né? Então eu tenho lá um círculo, por exemplo, né? Só que às vezes ele é tão grande que ele não cabe no nosso desenho. E aí eu faço o quê? Indico ele aqui assim, né? Aí eu faço aqui um Dimension Break aqui assim, né? E aí eu indico aqui, né? Raio, né? Coloco aqui raio 100, certo? Então quer dizer que o quê? Pode ser que esta parte do meu círculo aqui fique fora do meu desenho, certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou indicar simplesmente que o raio dele é 100, mas eu não estou indicando onde é o ponto, porque ele é tão grande o meu círculo, o meu raio, que ele está caindo fora do meu desenho e eu não consigo indicar. Então isso para isso que serve o Dimension Break, tá? Esse aqui é outra exceção também, que eu deixo no tamanho que vem, 3,75, tá? Mas se você quiser alguma coisa mais discreta também, você pode trabalhar aí com 2 milímetros, ele vai fazer um cortezinho um pouquinho menor. Nada que você não possa ajustar depois, tá bom? Bom, Arc Length Symbol, isso aqui ele quer dizer o que? É a indicação do arco, tudo bem? Então, a indicação do arco é quando a gente tem aqui alguma coisa parecida com isso aqui, né? Ó, vou indicar o círculo e eu quero indicar aqui o comprimento deste pedaço aqui de arco, né? Ó, certo? E aí, para eu indicar isso, eu faço o quê? Indicar comprimento do arco, né? Eu indico um símbolo assim, ó. Ele é um símbolo de arco. E aí depois aqui na frente dele eu indico aqui, sei lá, 120, né? Tá? Então aqui eu estou indicando que isso é um arco de comprimento 120.
tá? Então isso é o where arc length symbol, tá? Eu geralmente coloco aqui, ó, preceding dimension text, porque ele vai preceder, vai vir antes do texto. Então ele fica o símbolozinho do arco e depois o texto, tá? Bom, radius jog dimension é exatamente aquilo que eu desenhei aqui, né, ó. Que vocês têm o círculo aqui, e aí na hora que você vai inserir aqui a indicação do raio aqui, ele vai colocar num ângulo. Então se você quiser já colocar num ângulo padrão, eu já coloquei aqui em 45 graus. Deixo, tudo bem? Ó, linear jog dimension, ele está me pedindo a altura do texto aqui, né? Ó. Então eu vou colocar aqui 2 também, tá bom? Bom, vamos para o próximo, texto. Texto, então aqui a gente vai ter todas as configurações referentes ao texto que está aqui em cima, tá? Bom, detalhe, primeiro ele pergunta aqui qual é o nosso estilo do nosso texto. Então eu vou criar aqui, ó, um estilo próprio para o nosso texto chamado cota. Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, né, ó. Ele está vendo o padrão aqui, então eu vou colocar aqui new, vou criar um novo estilo. Por que é esse novo estilo, tá? Depois vocês vão ver que a gente vai criar vários estilos de texto, tá? Porém, um deles aqui eu vou deixar só para cota, para ele, se eu precisar levar essa cota para outro desenho, ele leva o estilo da cota junto com ele. Isso auxilia para eu não precisar ficar configurando novamente, tá? Então, ó lá, new, eu vou chamar aqui de cota, tá? A fonte, eu vou usar aqui a fonte Romans, tá vendo, ó? É essa fonte aqui, Roman SSHX, tá? Todas as fontes no formato .sHx que tem esse compasso aqui desenhado são as fontes próprias do AutoCAD. Então, elas são fontes que têm a habilidade e a propriedade de colocar espessuras, assumir as espessuras das linhas conforme a cor, que é o que a gente vai fazer mais pra frente. Então, é por isso que eu uso elas, tá bom? Então, lá. Depois, a altura. A altura eu vou deixar 0, porque eu vou definir lá fora, então eu não coloco nenhuma altura aqui, tá bom? E ele depois tem algumas características aqui embaixo, né? Ó, upside down é de ponta cabeça, backwards é de trás para frente, vertical, né? E aí ele escreve as letras verticalmente, tá bom? Aqui do lado ele tem o width factor, que é o tamanho do texto. Então, por exemplo, se eu quiser que ele fique 20% mais espremido, ó lá, coloco 0,8. Se eu quiser espremer bem aqui, ó, coloco 50%, 0,5. Né? Mas aqui não compensa, a gente vai deixar 1, tá? E oblique angle, a gente pode colocar ela como uma letra itálica aqui, tá vendo? Ó? Então, eu vou deixar normal aqui, ó, 0 graus, tá bom? Caso você queira dar um toque itálico aqui, ó, 15 graus, ó, ele fica inclinadinho aqui, tá? Nosso caso aqui vai ser 0. Apply, eu vou dar um close aqui, tá? Vou selecionar na minha lista aqui, ó, esse novo padrão que eu criei, cota, tá? Depois, cor do texto. A cor do texto é a única que não vai ser by layer, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, amarelo. Então eu quero que o meu texto sempre seja amarelo, independente da cor do meu layer, tá bom? Bom, cor de preenchimento. Cor de preenchimento é a cor que vai no fundo do texto, tá? Isso às vezes é uma vantagem quando a gente precisa destacar o texto, tá vendo, ó? Posso usar um vermelho, posso usar um magenta, tá? Eu, no caso aqui, eu vou usar background para ele só preencher o fundo dela, mas não tem cor nenhuma, tudo bem? Então, ele é um texto que ele vai se sobrepor a alguns objetos, tá? Lá, a altura do texto, seguindo o mesmo padrão que a gente tem adotado até agora, 2 e 1, então eu vou usar aqui 2, certo? E depois a gente tem esse último aqui, ó, que é o draw frame around the text, que ele desenha um frame aqui, né, uma caixinha aqui. Não vamos pôr, porque também isso é para destaque, tá? Se você quiser destacar bem mesmo, você pode botar aqui ele com um frame e botar vermelho no fundo, né? Olha, além de preencher, ele coloca um frame, tá? Então é comum que a gente faça isso só quando a gente quiser dar um destaque aqui um pouco maior, tá bom? Bom, próximos. Text placement aqui, né? Ó, text placement é como o texto vai ser inserido na minha linha, ó. Eu quero que ele seja inserido above, acima da linha, horizontal no centralizado e na direção esquerda para direita, tá? Posso colocar aqui, ó, line, ó, extension line 1, ele vai ficar à esquerda, extension line 2, ele vai ficar à direita, ó, over extension line 1, ó, aqui para fora, aqui para baixo, e over extension line 2, esquisitíssimo para cá, tá bom? Então, centralizado é o correto conforme a norma brasileira, tá?
Então, ó, offset from inline. Então, aqui também é a distância que o meu texto vai estar da linha de dimensão, né? Ó, então, 1 milímetro. Tudo bem? E bom, o último aqui é text alignment. Text alignment vai ser horizontal, alinhado com a dimension line e ISO, tá? Ó, a diferença da ISO para alinhado é os textos inclinados aqui, tá vendo? Ó, se você colocar ISO, ele vai ficar sempre retinho, tá? Se colocar alinhado, ele vai ficar dessa forma aqui. A nossa norma nos padroniza desta forma aqui, tudo bem? Bom, só tem mais duas janelas aqui e a gente já vai terminar. Olha lá, fit. Fit é como o texto vai se encaixar dentro da sua cota, tá? Por exemplo, primeiro aqui, ó, ele coloquei fit options. Então, ó, if there isn't enough room to place both text and arrow inside extension lines, então ele falou assim, ó, se não houver espaço suficiente para colocar tanto o texto quanto a seta dentro das extension lines, ou seja, se não houver espaço para colocar o texto aqui, ó, dentro das extension lines, né, ó, the first thing to move outside the extension line is, daí ele fala assim, a primeira coisa que você deve mover para fora da extension line é, então, a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem o texto ou a seta, né? Então, basicamente, resumindo isso aqui, ó, se você não tiver espaço para colocar o texto, o que você vai fazer? Você joga o texto para fora ou a seta para fora, né? Ó. Então, ele, ó, tanto o texto quanto a seta, melhor ajuste, best fit, é o que eu uso, tá? Se não tiver espaço, joga a seta para fora. Se não tiver espaço, joga o texto para fora. E se não tiver espaço, joga o texto e as setas para fora. Tudo bem? Ou always keep text between the extension lines. Ou sempre mantenha os textos entre as extension lines, tá? Eu coloco o best fit aqui porque eu acho que ele ajusta melhor e se eu precisar fazer alguma alteração, eu mudo. Tudo bem? Bom, aqui, ó. Text placement. Text placement, ele falou assim, ó, quando o texto não estiver na posição default, na posição padrão, né? When the text is not the default position, né? Então, olha, colocá-lo, né? Beside the extension lines, né? Ó, para fora, né? Da extension lines, né? Ou do ladinho, né? Ó, over the dimension line with leader. Over the dimension line with leader, ele vai colocar aqui a sua cota, né? Ó, você vai ter a sua cota aqui. E aí ele vai colocar assim, né? Ó, vai puxar uma linha. E aí vai colocar a sua cota aqui, assim, né? Ó. Tá bom? Então, isso é over dimension line with leader, tá? E depois daqui tem over dimension line without a leader, tá? Bom, é a mesma coisa, só sem a linha, tá? Eu prefiro uma forma mais organizada, então eu vou deixar over dimension line with leader, tá bom? Bom, aqui que é o mais importante, certo? Por quê? Esse Scale for Dimensions Features, ele que vai definir que escala que a gente está trabalhando, certo? Eu estou colocando tudo em milímetro, né? 1 milímetro, 2 milímetros, etc. Tá? Porém, vocês vão ver o seguinte, no meu caso aqui, né? Uma unidade é 1 metro, certo? Então, eu não posso falar que essa minha configuração aqui exatamente tem que ser, né, o 1 é 1 metro, então eu vou ter que converter essa escala para ele casar aqui com as minhas configurações, tá bom? Nesse caso, como estou trabalhando em metros e estou na escala 1 para 100, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, na escala 1 para 100, eu vou colocar ponto 1 aqui, tá bom? Porque eu vou ter que reduzir meus textos 10 vezes para eles ficarem no tamanho certo. Se a gente lembrar lá a aula que eu falei sobre como colocar os textos, a gente tem uma tabelinha lá de conversão, né? Então, um texto de altura 2 milímetros na escala 1 para 100, ele tem 0,2 milímetros, 0,2 de altura, certo? Como a gente fez tudo aqui com 2 e 1, né? Se eu multiplicar por 0,1 aqui, eu vou reduzir todo mundo 10 vezes e eles vão ficar com 0,2 de altura, tá? E depois, quando eu colocar ali os meus textos nas configurações corretas, né? Quando eu for colocar na escala, eu vou ter que ampliar meu desenho 10 vezes. Eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz isso, tá? Um pouquinho mais para frente. E aí, eles vão crescer de tamanho e eles vão se adequar ao tamanho de padrão de saída de impressão. Tudo bem? Então, é basicamente nessa linha de pensamento que a gente está fazendo aqui, tá? Então,
Se for 1 para 100, é 0,1. Se for 1 para 75, 0,075. Se for 1 para 50, 0,05. Se for 1 para 25, 0,025. Né? E assim por diante. Se for 1 para 20, 0,02. Se for 1 para 10, 0,01. Né? E assim vai. Então aqui a gente vai usar 0,1. Tá bom? Bom, fine tuning é a última parte aqui. Ó. Fine tuning é quando a gente precisa ajustar o texto, né? Então ele está falando fine tuning é um ajuste fino, né? Então ele está colocando colocar o texto manualmente? Não, tá? Draw thin line between the extension lines. Então draw thin line between the extension lines é quando a gente tem que desenhar a linhazinha aqui, né? Dentro das extension lines, tá? Ó, ele até aparece ali, ó. Esse aqui no caso, se for um círculo, né? Ó, ele aparece as setas do círculo ali, traça ali, né? Mas aqui a gente pode também considerar que a gente vai traçar quando a gente tem uma cota muito pequenininha, às vezes desaparece com a linha. Tá bom? Para finalizar aqui, a gente vai vir aqui em Primary Units. Olha lá. Primary Units é só para configuração das nossas unidades, tá bom? Como a gente está trabalhando em metro, a gente vai selecionar a unidade decimal. Precisão, aqui ó, 2 casas depois da vírgula, né? Ó, separador de decimal, a gente vai usar o coma, né? Coma aqui é vírgula, tá? Round off é arredondamento, tá? Se eu quisesse, por exemplo, arredondar aqui de 0,05 em 0,05, por exemplo, né? Ó, aqui está 1,33, 1,13, eu coloco aqui, ó, 0,05, tá vendo? Olha lá, 1,35, 1,15, 2,25, tá? Mas não é bom a gente arredondar, tá bom? Então a gente sempre vai manter aqui 0, tá? Prefixo é caso que eu queira colocar algum prefixo antes do texto, tá? Não faz muito sentido para a gente aqui. E sufixo é também que eu quero colocar um texto depois do meu texto. Se eu quisesse colocar aqui metros, por exemplo, né? Olha lá. Então também não faz sentido, tá? Não usamos muito. Então 2 casas e aqui. Measurement Scale. Measurement Scale é se a gente quiser mudar a escala do que está sendo apresentado. Então aqui está aparecendo em metros, 1,33 metros, certo? Mas se eu quisesse colocar em milímetros, eu colocava aqui, ó, vezes, em centímetros, perdão. Colocava aqui, vezes 100, né, ó, 132 centímetros, 1,32 metros, 224 centímetros. Se eu quisesse colocar em milímetros, vezes 1000, né, ó, 1000 milímetros, 1328,33, né, ó, dimension line with leader, tá vendo, ó? É exatamente essa configuração que a gente diz aqui, ó, over dimension line with leader. Ele coloca um textinho ali para fora, tá? No nosso caso, a gente está em metro, a gente quer cotar em metro, então ele vai ficar 1 aqui, tá bom? Bom, depois a gente tem essa última parte aqui, que é zero suppression, né? O zero suppression aqui, ele vai ser suprimir o zero antes ou depois da vírgula. Se é antes da vírgula, é leading, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o raio, tá vendo? 0,89. Se for antes da vírgula, ele tira o zero antes da vírgula, tá bom? A gente pode deixar assim por uma questão, às vezes, de configuração e facilitar. Trailing é depois da vírgula, tá? A gente vai deixar sempre 2 casas, não importando aqui, tá? E dependendo do que for, a gente pode deixar aqui leading para tirar o zero antes da vírgula para ele economizar espaço, né? A gente só coloca vírgula 15, vírgula 20, tá? Acho que fica mais fácil da gente entender. Bom, a última parte aqui é Angular Dimensions, tá? Angular Dimensions, aqui vocês vão ver, ó, Units, é a mesma coisa que eu comentei lá no Units, lá atrás. Eu posso colocar graus, minutos e segundos, né, ó, a precisão aqui, né? Posso colocar só decimais, tá vendo, ó? Então eu posso colocar aqui 59,99, tá vendo, ó? Então, ou 60 graus. Posso colocar aqui graus, minutos e segundos, tá vendo, ó? 59, 59 segundos, 57 segundos, tá? Aqui, por enquanto, a gente pode deixar aqui decimal degrees e 2 casas depois da vírgula também, tá? E zero suppression e leading trailing é a mesma coisa, antes da vírgula, depois da vírgula, né, ó. Se eu não quiser um ângulo 60,00, eu coloco o trailing aqui, ó. Ele tira o zero depois da vírgula e só deixa 60 graus. Tudo bem? Bom, para finalizar aqui, eu tenho dois painéis aqui finais, tá? Um deles é o Alternate Units, que são medidas alternativas, tá? Então, caso você venha a precisar acotar o seu desenho em metros em alguma outra unidade, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam pés e polegadas, então você pode colocar isso aqui, né? Ó, uma unidade alternativa aqui do lado, tá vendo? Ó? Então eu posso falar assim, eu quero aqui, opa, apertei o botão errado, quero aqui que seja multiplicado por 1, né?
mas eu quero que apareça assim, né, ó, em arquitetura, de lá, né, não aqui, né, ó. Então, ó lá, 3,18 no caso aqui, polegadas, né, 1,24 polegadas, né. Não é comum, mas eu já peguei desenhos assim, então provavelmente você pode pegar um desenho que venha de fora que tenha 2 unidades. Configura uma nova unidade aqui, tá? E tolerância é mais usado para desenhos mecânicos, onde a gente apresenta uma tolerância, né? Ó. Então a gente pode apresentar aqui, por exemplo, um desvio, né? Ó. Ele pode ser 1,13, né? Mais ou menos quanto? Mais ou menos um valor aqui, tá vendo? Ó. Então você pode colocar aqui mais ou menos, sei lá, 0,10, certo? Então, ele pode variar entre 1,23 e 1,03, tá? Mas isso aqui para arquitetura, para design, é bem difícil, tá? Então, é uma variação de valores. Então, você dá uma margem que ele pode construir. Ele pode construir desde... a medida é 1,13, mas ele pode ter uma tolerância aí de 10 centímetros, né? 0,1, tá bom? Bom, aqui a nossa configuração acaba aqui. Eu vou dar um OK. Então, criamos a nossa cota aqui, tá? Vou criar um novo modelo, que seria a nossa cota direta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar nesse aqui, vou dar New, vou tirar aqui o nome, né, o copy, né, e ele vai chamar direta, 1 para 100. Tá? Eu vou partir, ó, começar uma nova cota a partir da indireta. Tá? Então, eu vou dar um continuar aqui. Tá? E como já está tudo configurado, a única coisa que eu vou fazer é tirar as linhas, ó, suppress, suppress, suppress e suppress. Então eu vou tirar todas as minhas linhas de cota para eu fazer uma cota direta, para eu inserir direto no meu desenho. Tá vendo? Então eu vou dar um OK aqui. Então eu tenho uma cota com linha, né, ó, e uma cota sem linha. Tudo bem? Dá um close aqui. Está configurado já, tá? Se a gente entrar no Annotate aqui, ó, elas estão aqui, ó, indireta e direta, tá vendo? Ó, posso selecionar qual que eu quero desenhar, tá? Então eu vou selecionar aqui meu layer cota. Não tenho meu layer cota? Não tenho. Então eu vou criar lá layer LA novo, né? Aqui DI, opa, maiúsculo, né? DI Cleidson cota, certo? Então eu vou colocar aqui a cor vermelha, porque a cota tem que ser uma linha bem fininha, né, que a gente não pode enxergar muito, né, uma linha que não faz parte do nosso desenho. Criei, linha contínua, né? Bom, vou lá, vou mudar aqui para o meu layer cota. E aí venho aqui, ó, dimension, ó, linear, tá vendo? Ó, linear. Olha lá, endpoint, puxo, clico, né? Ixi, mas eu tô com a cota direta, sem problema. Seleciona aqui, ó, vem aqui em Annotate e muda para indireta, ó lá. Certo? Então vou deixar aqui na indireta já, ó. Certo? Então lá. Volto aqui, né? Ó. Você vê que tem aqui também, né? Ó, linear, alinhado, angular, arco, raio, né? Tem todos os tipos de cota, tá? Então, ó, linear. Depois eu mostro todos os tipos que a gente tem possível aqui, né? Ó, 15 metros, tá vendo? Então a gente ajusta aqui. Olha lá. Tudo bem? E agora eu vou mudar aqui para a cota direta. Mudei, ó, direta. Olha lá, linear. Olha lá. Pego daqui até aqui, olha lá, 3 metros, certo? Aperto o Enter para voltar na última cota, ó. Voltou, ó, de linear, tá vendo? Ó? Olha lá, vem aqui, 4 metros, certo? E vou fazendo todas aqui, ó, linear. Clico aqui, endpoint, 1,20. Linear, endpoint, 3 metros, né? Enter para voltar no último comando, ó lá. Linear, opa, cliquei no ponto errado. Né, ó, ele está aqui, eu posso pegar só esse pontinho azul aqui e esticar para cá, ó, 4 metros, tá? E aí a gente vai cotar todo o nosso desenho aqui, né, ó. Então eu vou cotar aqui, ó, cotar aqui embaixo, né? Não necessariamente a gente precisa cotar aqui, porque a gente já cotou lá em cima, tá? Mas, ó lá, linear, certo? Então aqui eu consigo cotar todo o meu desenho, ó. 4,35, aqui também, né, ó. 4,35, olha lá, sala de jantar, 3 metros, sala de jantar, aqui, ó. Como vocês podem ver, eu só clico, tá, ó, aperto linear, clico, certo? Linear, clico, ó, endpoint e clico, certo? Linear, endpoint, olha lá, clico.
Lá, mesma coisa. Linear, clico aqui, 1,20 m, certo? Ó, 3 metros, só cotei o primeiro e o último, tá vendo? Então não preciso cotar todos, tá? Olha lá, linear, clico aqui, 1,85 m, tá? Olha lá, linear, clico aqui, ó, 4,50 m, tá? Então nesse caso aqui, ó, cotei todo o meu desenho, tá? Salvar meu desenho aqui. Então, meu desenho está cotado com as medidas totais, com cotas indiretas, e as minhas medidas internas com cotas diretas. Faltou o corredor aqui, né, ó, linear, vou cotar aqui, aqui e aqui, 1,20 m, certo? Double clique com o scroll, botão do meio, tenho aqui, né? Então, aqui cotei todos os meus ambientes aqui, tá? Então, a parte de configuração e cotagem é dessa forma aqui. Depois no vídeo eu falo só sobre cotagem, como a gente pode cotar melhor, fazer o detalhamento das cotas, tá? Quando a gente tem desenhos mais complexos, tudo bem? Por enquanto é isso. Obrigado.